Capítulo 27. Pedi e obtereis. As qualidades da prece. Eficácia da prece. Ação da prece. Transmissão do pensamento. Preces compreensíveis da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Instruções dos espíritos. Maneira de orar. Aventura da prece. As qualidades da prece. 1. E, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles. Porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes que o peçais. Mateus, 5-8. 2. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não o perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, não perdoará vossos pecados. Marcos 11, 25 e 26, 3. E disse também esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, pondo-se de pé, orava assim, interiormente: Meu Deus, graças vos rendo, por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este voltou para casa justificado, e não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Lucas 18. 9-14, 4. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade antes de orar. Se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos, e não vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Ver capítulo 10, item 7 e 8, Eficácia da prece. 5. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Marcos 11, 24. 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. Há leis naturais e imutáveis que, sem dúvida alguma, Deus não pode anular segundo o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob a ação dos acontecimentos, sem procurar evitá-los, e não deveria procurar esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo, sendo o homem livre para agir. Em todos os sentidos, seus atos têm, para si e para os outros, consequências subordinadas ao que ele fez ou deixou
de fazer. Por conseguinte, por sua iniciativa, há acontecimentos que, forçosamente, escapam à fatalidade, e que não destroem a harmonia das leis universais, da mesma forma que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, sobre a qual está estabelecido seu mecanismo. Deus pode, portanto, concordar com certos pedidos, sem anular a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando o atendimento desses pedidos sempre subordinado à sua vontade. 7. Seria ilógico concluir por estas palavras: seja o que for que peçais pela prece, vos será concedido, que é suficiente pedir para obter, assim como seria injusto acusar a providência se ela não atende a todo pedido que lhe é feito, porquanto ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai sensato, que recusa ao seu filho as coisas que seriam contrárias ao seu interesse. O homem, geralmente, vê apenas o presente e ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus deixará que ele sofra, como o cirurgião deixa o doente sofrer com uma operação que vai lhe proporcionar a cura. O que Deus lhe concederá, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de sair das dificuldades. Com a ajuda das ideias que ele fará os bons espíritos lhe sugerirem, de maneira que o mérito da ação ficará para o homem. Deus assiste os que se ajudam a si mesmos, de acordo com estas palavras: ajuda-te, e o céu te ajudará, e não aqueles que esperam tudo de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias faculdades. Na maioria das vezes, porém, o homem prefere ser socorrido por um milagre, sem fazer o menor esforço. Ver capítulo 25, item 1 e seguintes. 8. Vejamos este exemplo: um homem está perdido em um deserto, sofre horrivelmente com a sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair sobre a areia. Roga a Deus que o assista, e espera, porém, nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar, de seguir em uma determinada direção dentro da amplidão diante dele. Então, por um movimento instintivo, reunindo suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação, descobre ao longe um regato e, com essa visão, recupera a coragem. Se ele tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me haveis inspirado e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que boa ideia eu tive. Que sorte, tomar a direção da direita e não a da esquerda. O acaso, realmente, algumas vezes nos ajuda. Quanto eu me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado vencer pelo abatimento. No entanto, poder-se-á perguntar, por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue esta direção, e encontrarás o de que precisas, ou porque não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento. Dessa maneira, certamente, o teria convencido da intervenção da providência. A resposta é simples: inicialmente, seria para ensinar que ele deveria ajudar a si mesmo, fazendo uso das próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai, e que, vendo alguém, começa a gritar, esperando que venham levantá-la. Se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinho. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito, porque, confiando em seu companheiro, não sentiria necessidade nem de pensar. Eis porque o anjo só se deu a conhecer quando regressavam. Ação da prece. Transmissão do pensamento. 9. A prece é uma invocação. Por seu intermédio entramos em comunicação, pelo pensamento, com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos.
As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos Espíritos encarregados da execução da sua vontade, e as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres, que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. O fluido recebe o impulso da vontade, ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento, da mesma forma que o ar transmite o som. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem as relações, à distância, entre os encarnados. Essa explicação visa a esclarecer principalmente aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não têm por finalidade materializar a prece, mas tornar os seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode tornar sua ação eficaz. 11. Pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo, se dele tiver se afastado, desviando assim os males que atrairia para si por suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu, e, até o fim da sua vida, arrasta uma existência de sofrimentos. Tem ele o direito de se lastimar por não obter sua cura? Não, porque poderia ter encontrado na prece as forças para resistir às tentações. 12. Se dividirmos os males da vida em duas partes, uma com os males que o homem não pode evitar, e a outra com as atribulações das quais ele mesmo é a primeira causa, pela sua falta de cuidado e seus excessos, ver capítulo 5, item 4, veremos que a segunda parte é muito mais numerosa que a primeira. É bem evidente, portanto, que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, e que muito se pouparia, se agisse sempre com prudência e sabedoria. Não é menos certo que essas misérias são o resultado do nosso desrespeito às leis de Deus, e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos inteiramente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do indispensável, na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que são a consequência dos excessos, nem passaríamos pelas vicissitudes que essas doenças acarretam. Se puséssemos limites às nossas ambições, não precisaríamos nos preocupar com a ruína. Se fôssemos humildes, não sofreríamos com as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não teríamos que temer as vinganças, etc. Admitamos, porém, que o homem nada possa fazer sobre os outros males, que toda prece seja inútil para se preservar deles, se já não seria muito ele poder livrar-se daqueles que resultam dos seus próprios atos. Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito buscar a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes forças
para resistir aos maus pensamentos, cuja concretização pode nos ser funesta. Nesse caso, não é o mal que eles afastam, é a nós mesmos que eles afastam do pensamento que pode causar o mal. Os bons espíritos em nada impedem os decretos de Deus, eles não suspendem o curso das leis da natureza, é a nós que eles impedem de infringir essas leis, dirigindo nosso livre-arbítrio. Mas eles o fazem sem que o percebamos, de maneira oculta, para não subjugar a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os pratica, mas que sempre é livre de segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que o homem tenha responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem deve estar sempre certo de obter, se pedir com fervor, e é principalmente nesse caso que se podem aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, já não seria um imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a ação da prece pela revelação das relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritualismo, mas os seus efeitos não se limitam unicamente a isso. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é rejeitar a assistência que ela proporciona a si mesmo, e o bem que pode fazer aos outros. 13. Atendendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus muitas vezes tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais mérito, aos olhos de Deus, e sempre mais eficácia, porque o homem mau e cheio de vícios não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode oferecer. Do coração do egoísta, daquele que ora apenas com os lábios, só podem sair palavras, nunca os impulsos da caridade, que dão à prece todo o seu poder. Compreende-se isso de tal forma que, instintivamente, nós nos recomendamos às preces daqueles cuja conduta nos parece ser agradável a Deus, pois serão melhor ouvidas. 14. Como a prece exerce uma espécie de ação magnética, poderíamos supor que o seu efeito está subordinado ao poder fluídico, porém, não é assim. Já que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem a insuficiência daquele que ora, quando isso é necessário, quer agindo diretamente em seu nome, quer dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, desde que ele seja julgado digno dessa graça ou que ela possa ser útil. O homem que não se considera bom o bastante para exercer uma influência salutar, não deve deixar de orar por outra pessoa, pensando que não é digno de ser escutado. O reconhecimento da sua inferioridade é uma prova de humildade sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são um primeiro passo para o seu retorno ao bem, para o qual os bons espíritos sentem-se felizes em encorajá-lo. A prece que não é aceita é a do orgulhoso que tem fé em seu poder e em seus méritos, e acredita ser capaz de substituir a vontade do Eterno. 15. O poder da prece está no pensamento, não provém das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, portanto, orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou junto com outras pessoas. A influência do lugar ou do tempo tem uma relação de dependência com as circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa, quando todos aqueles que oram se unem, de coração, a um mesmo pensamento e têm um mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos, ao mesmo tempo. Porém, de que adianta estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3, unidas por um ideal comum, estarão orando como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais poder do que a daquelas 100 pessoas. Ver capítulo 28, itens 4 e 5.